Olá, turma, tudo bom? Então vamos dar início aqui ao nosso módulo 4, certo? E vamos começar pelo capítulo 10. Vamos começar falando sobre ângulos, tá ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em ângulo, vocês pensam em quê? Só acredito que venha na cabeça de vocês a seguinte imagem, não é isso? Isso aqui. E isso é sim um ângulo, certo? Por quê? Porque ângulo é uma figura geométrica, certo? E ela é formada por duas semi-retas. Quais são as semi-retas aqui? Eu tenho a semi-reta OB e eu tenho a semi-reta OA, certo? Então, o ângulo é formado por essas duas semi-retas partindo do mesmo ponto de origem, que nós chamamos de vértice, certo? E essas semi-retas OB e OA nós chamamos de lados, tá ok, turma? Então, duas semi-retas partindo do mesmo ponto de origem, certo? Dá-se origem a um ângulo, tá ok? E este ponto de origem, ó, o O, nós chamamos de vértice, certo? E este ângulo, turma, ele pode ser representado da seguinte forma. Ângulo O, com acento circunflexo no O, certo? Podemos representar o ângulo AOB ou o ângulo BOA, certo? Não esquecendo de identificar o vértice. Identificamos o vértice com esse acento circunflexo na letra que representa o vértice, tá ok? Então, para a gente medir o ângulo, né, nós precisamos de uma unidade de medida, certo? E qual é a unidade que nós utilizamos para o ângulo? É o grau, certo? O grau indicado por essa bolinha, ok? Se eu tiver aqui, ó, 2 graus, 2 graus, certo? Mas enfim, se eu pegar um círculo e dividir ele em 360 partes iguais, certo? Vai gerar o que? Vai gerar justamente, ó, 1 grau, certo? Nós vamos chamar de 1 grau. A gente pegar um círculo e dividir em 360 partes iguais, vamos dar origem cada partezinha dessa de 1 grau, certo? Vou aproveitar essa figura que eu fiz e já vou demonstrar aqui o nosso instrumento para fazer a medida desses ângulos, certo? Que é o nosso transferidor. Nosso transferidor, esse que eu tentei desenhar aqui, é o de 360 graus, certo? Aqui nós vamos ter o centro do transferidor e aqui nós temos a linha de fé. Nós chamamos de linha de fé, certo? Para que essa linha de fé? Porque quando a gente vai fazer a medida de um ângulo, nós colocamos o centro do transferidor no vértice, certo? A linha de fé em cima de um dos lados, certo? E o outro lado ele vai interceptar justamente a medida no transferidor. Por exemplo, eu tenho aqui
o vértice. E aqui eu tenho um lado. E o meu outro lado vai ser justamente esse aqui, ó. Certo? Que é justamente o ângulo de 90 graus. Tá ok? Além do transferidor de 360 graus, nós vamos ter também o transferidor de 180 graus. Tá ok? O transferidor de 180 nada mais é que a metade dele aqui, né? Ele não tem essa parte de baixo. Ele só vai até 180. Tá ok? E já que eu falei aqui do ângulo de 90 graus, eu queria falar sobre as classificações. Né? E o ângulo de 90, que foi esse primeiro que eu falei, nós temos um nome específico para ele. Certo? Então, quando o ângulo tiver a medida igual ao de 90 graus, nós dizemos que ele é um ângulo reto. Certo? E representamos esse ângulo reto com o seguinte símbolo, ó. Tá ok? Então, se vocês se depararem em alguma questão com este símbolo, vocês podem afirmar que ele é um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto, tá ok? O outro ângulo vai ser o ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que mede 180 graus. Certo? O ângulo raso, ele mede, ó, 180 graus. Então, AOB é igual a 180 graus. Beleza? Então, dando continuidade, eu vou falar sobre o ângulo agudo. O que seria o ângulo agudo? Turma, eu tenho aqui um lado, certo? Uma semirreta, né? OA. Eu vou fazer aqui um tracejado simulando o ângulo de 90 graus. Por quê? Eu quero chamar a atenção de vocês que o ângulo agudo ele é menor do que 90 graus. Então ele está nesta região aqui. Ó. Qualquer segmento traçado aqui, ele vai ser menor do que 90 graus. Certo? Então, ó, o ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. E por fim, vou falar sobre o ângulo obtuso. Qual seria o ângulo obtuso, turma? O ângulo obtuso, ó, deixa eu desenhar aqui outro segmento, OA, certo? E agora eu vou fazer dois tracejados. Um simulando de 90 graus e o outro simulando de 180 graus, certo? Um simulando o ângulo reto e o outro simulando o ângulo raso. Por quê? Porque o ângulo obtuso ele vai ser maior do que 90, ó. O ângulo vai ser maior do que 90 e menor do que 180. Certo? Então, nesta região aqui, ó, eu vou ter o meu ponto C. Então, o ângulo AOC ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Tá certo? Então, para praticar isso que nós acabamos de ver, eu vou deixar para vocês aqui a atividade
para vocês estarem resolvendo das seguintes páginas. Página 105, ó. Páginas 105 até a página 107. Tá ok? Então resolvam com bastante atenção, certo? Qualquer dúvida, vocês deixam aqui no comentário ou mandam uma mensagem no direct no Insta. Tá bom, turma? Então tchau, tchau. E a gente se encontra na próxima aula.